de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob o impulso do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, neste 9 de novembro, a igreja celebra a festa da dedicação da Basílica do Latrão. A Basílica do Latrão é conhecida, chamada de a mãe de todas as igrejas. Foi o primeiro templo usado pelos cristãos para o culto divino. A igreja, até meados do século IV, ainda era perseguida, ainda não tinha autorização oficial para existir. Aí, com o Edito de Milão, o imperador Constantino deu autorização para que os cristãos pudessem realizar o culto de modo público também, entre outras religiões pagãs que já tinham essa permissão, entre as próprias religiões dos romanos. Pois bem, Santa Helena, mãe do imperador Constantino, era cristã. E ela doou um palácio que tinha sido construído pelo seu filho Constantino, numa região de Roma chamado Laterano, por isso Latrão, doou para o Papa Silvestre. E ali a igreja tinha o seu primeiro templo construído para o culto divino. É a Catedral de Roma. O Papa é o bispo de Roma, né? Temos a Basílica de São Pedro, que é a maior basílica, mais famosa também, porque ali estão os restos mortais do apóstolo Pedro, mas a Catedral do Bispo de Roma é a Basílica de São João do Latrão. Então hoje nós celebramos a dedicação desta igreja, desse templo sagrado. E a igreja nos traz uma palavra da tradição. O texto que nos é dado no dia de hoje é tirado dos sermões de São Cesário de Arles, bispo do século VI da nossa era cristã, e traz como título: Pelo batismo fomos todos feitos templos de Deus. Ouçamos então atentamente esta palavra da igreja, que é catequese, é instrução para a nossa vida de fé. Celebremos hoje, irmãos diletos, com exultação jubilosa e com a bênção de Cristo, o natalício deste templo. Nós, porém, é que temos de ser o verdadeiro templo vivo de Deus. Todavia, é com muita razão que os povos cristãos observam com fé a solenidade da Igreja Mãe, por quem reconhecem ter nascido espiritualmente. Pois, pelo primeiro nascimento, éramos vasos da ira de Deus. Pelo segundo, foi-nos dado ser vasos da sua misericórdia. O primeiro nascimento lançou-nos na morte, e o segundo chamou-nos de novo à vida. Todos nós, caríssimos, antes do batismo, fomos templos do demônio. Depois do batismo, obtivemos ser templos de Cristo.
E se meditarmos com atenção sobre a salvação de nossa alma, reconheceremos que somos o verdadeiro templo vivo de Deus. Deus não habita somente em construções de mão de homem, nem na casa feita de pedra e madeira, mas principalmente na alma, feita à imagem de Deus e edificada por mãos deste artífice. Desse modo, pôde São Paulo dizer: o templo de Deus, que sois vós, é santo. E já que Cristo, quando veio, expulsou o diabo de nossos corações para preparar um templo para si, quanto pudermos, esforcemo-nos com seu auxílio para que em nós não sofra injúria por nossas más obras. Pois quem proceder mal faz injúria a Cristo. Como disse acima, antes que Cristo nos redimisse, éramos casa do diabo. Depois foi-nos dado ser casa de Deus. Deus se dignou fazer de nós sua casa. Por isso, diletos, se queremos celebrar na alegria o natalício do templo, não devemos destruir em nós, pelas obras más, os templos vivos de Deus. E falarei de modo que todos compreendam. Cada vez que entrarmos na igreja, queremos encontrá-la tal como devemos dispor nossas almas. Quem queres ver bem limpa a basílica? Não manches tua alma com as nódoas do pecado. Se desejas que a basílica seja luminosa, também Deus quer que tua alma não esteja em trevas, mas que em nós brilhe a luz das boas obras, como disse o Senhor, e seja glorificado aquele que está nos céus. Do mesmo modo como tu entras nesta igreja, assim quer Deus entrar em tua alma, conforme prometeu, e habitarei, e andarei entre eles. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje nesta celebração da Basílica do Latrão, da dedicação da Basílica de São João do Latrão em Roma, o texto que nos é oferecido dos sermões de São Cesário de Arles, bispo, nos chama a atenção para a realidade do cuidado que devemos ter para com o templo de pedra, mas, sobretudo, o cuidado que devemos ter com o templo vivo que somos nós, com a pedra viva que somos nós. Celebramos aquela igreja primeira, aquele templo de pedra dedicado ao Senhor, aquela basílica que se tornou casa da igreja. Mas isso nos remete à verdade de que nós somos templos. Nós somos templos vivos de Deus, da Santíssima Trindade. E se nos é pedido o cuidado, o zelo com a casa da igreja, que são os templos físicos de pedra, mais nos é pedido o cuidado, o zelo com a nossa vida, com a nossa alma, com o nosso estar no mundo, com a nossa vocação de filhos de Deus. Por isso, São Cesário lembra muito bem de que adianta o templo de pedra estar limpo se a nossa alma, a nossa vida, que é templo de Deus, está sujo, não está cuidado,
não está sendo zelado, ou seja, não está vivendo de acordo com a vontade de Deus, está agindo de modo diferente daquilo que pede o Senhor. Ao invés de viver a pureza, está vivendo a impureza. Ao invés de viver a verdade, está vivendo a mentira. Ao invés de viver segundo Deus, se está vivendo segundo o mundo. Duas coisas são importantes, meu irmão, minha irmã. Realmente zelarmos pelo espaço de oração, pela casa da igreja, pelo templo edificado para o culto divino, mas não sem cuidar do templo melhor, maior, mais importante, que é a nossa vida, a nossa alma, o nosso ser. Templos vivos, pedras vivas, que edificam a igreja de Deus. Pedras vivas que formam as paredes do templo de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesta quarta-feira, meu irmão, minha irmã, nesse dia em que estamos celebrando a dedicação da Basílica do Latrão, queremos rezar a Nossa Senhora, pedindo a intercessão da Mãezinha do Céu sobre nós, sobre nossas famílias, para que possamos melhor servir a Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo uma quarta-feira abençoada, repleta de Deus. Que você possa crescer no amor neste dia, no amor a Deus, no amor aos irmãos, no amor à igreja. Nós somos igreja, devemos amar uns aos outros e amar também essa instituição que Jesus quis e Ele afundou com a sua Páscoa, a Igreja de Cristo. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.